Beleza, pessoal. Vamos à resolução de exercícios de carga elétrica e força elétrica. Primeiro exercício. Determine a carga elétrica de um condutor que, estando inicialmente neutro, perdeu 5 vezes 10 a 13 elétrons. Então, espera aí. Ele perdeu elétrons. O que sobrou nele? Qual é o excesso que ele tem lá? Ele tem excesso de prótons, ok? Por isso a carga dele vai ser positiva. Muita atenção. Perdeu elétrons. Sobrou o quê? Prótons. Como calcula a carga? Q igual a mais ou menos N vezes a carga elementar. Então, Q é igual mais ou menos. Opa, se está sobrando prótons, mais. Quanto vale o N? Bom, o número de prótons em excesso é o mesmo número de elétrons que ele perdeu. Então, 5 vezes 10 a terceira. Opa, 10 a 13. Vezes o E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos à multiplicação? 5 vezes 1,6, 8. Vezes, mantém a base 10 e, como é multiplicação, soma os expoentes. Só que um deles é negativo. Então, mais vezes menos, menos. 13 menos 19, menos 6. Unidade de medida da carga, Coulomb. Tá aí a nossa carga do exercício 6. Beleza? Exercício 7, pessoal. Um corpo de material condutor de eletricidade possui 9 vezes 10 a 18 prótons e 4 vezes 10 a 18 elétrons. Sendo essa aqui a carga elementar, lembra? 1,6, 10 a menos 19. Primeira questão. Esse corpo está eletrizado positivamente ou negativamente? Vamos olhar? Ele tem 9 com 18 zeros, não é isso? 10 a 18 prótons. E ele tem 4, 10 a 18, então 4 com 18 zeros, elétrons. Ele tem mais prótons do que elétrons. Então ele está eletrizado positivamente. A resolução da letra A, positivamente. Tranquilo, né? Agora na letra B. Qual é o valor da carga elétrica? Q é igual mais ou menos N vezes E. Mais ou menos, se ele tem mais prótons, mais, não é isso? Q é igual, é mais. Agora é quanto? Ele tem 9 vezes 10 a 18 prótons, menos 4 vezes 10 a 18 elétrons. Só posso subtrair porque tem a mesma base e o mesmo expoente. Então, 9 menos 4, 5. Aí eu copio a base e copio o expoente. É isso aqui que ele tem de prótons a mais em relação ao número de elétrons. Então, 5 vezes 10 a 18 vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a carga dele é 5 vezes 1,6, 8. 10 a 18 vezes 10 a menos 19, mantém a base 10, soma os expoentes. Só que aqui é negativo, então mais vezes menos, menos. 18 menos 19, menos 1. Unidade de medida, Coulomb. Ou, se preferir, pode colocar em 0,8 Coulomb. Por que 0,8? 10 a menos 1, a vírgula está aqui, anda para a esquerda. Então fica 0, porque essa vírgula que está aqui veio para cá. Uma casa para a esquerda. 0,8 Coulomb. Exercício 11. Em um experimento realizado em sala de aula, um professor de física mostrou duas pequenas esferas metálicas idênticas suspensas por fios isolantes em uma situação de atração. Então, uma bolinha está atraindo a outra. Na tentativa de explicar o fenômeno, 5 alunos fizeram os comentários. Vamos lembrar primeiro? Nós sabemos que cargas opostas se atraem, não é isso? E que cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Além disso, nós vimos na aula que as cargas positivas e as cargas negativas atraem corpos neutros, não é isso? Então, todas essas situações aqui, nós teremos atração. Perfeito? Enquanto cargas de mesmo sinal, teremos repulsão. Bom, Maria primeiro. Uma das esferas pode estar eletrizada positivamente e a outra negativamente. É verdade, pode. José. Uma esfera pode estar eletrizada positivamente e a outra neutra. É verdade, ó, positivo também atrai corpos neutros. Roberto.
O que estamos observando é simplesmente uma atração gravitacional entre as esferas. Na verdade, essa é uma atração com relação à força elétrica. O Roberto, ele está errado. Marisa, essas esferas só podem estar funcionando como ímãs. Veja, pessoal, a gente está discutindo a relação de corpos metálicos que em momento nenhum do texto foi dito que estão magnetizados. Então, só podem, o que é pior, não é verdade, porque eles podem estar funcionando como corpos eletrizados. Eles não só podem estar funcionando como ímãs. Eles até poderiam estar funcionando como ímãs, mas só não. Celine, uma esfera pode estar eletrizada negativamente e a outra neutra. A Celine também está certa, porque negativo com neutro também tem atração. Então, Maria, José e Celine estão certas. A resposta certa é a letra C. Celine, José e Maria como resposta correta. C. Considere os materiais a seguir, esse é o exercício número 12. Madeira, alumínio, platina, vidro, ouro, nylon, algodão e porcelana. Quais deles são bons condutores de eletricidade? De um modo geral, pessoal, nós sabemos que os metais são bons condutores por possuírem elétrons livres, não é isso? Então, madeira, não. Vidro, não. Algodão, não. Alumínio, sim. Ouro, sim. Porcelana, não. Platina, sim. As respostas corretas, então, são alumínio, ouro e platina. Letras D, E e G. Facinho o exercício 12, né, pessoal? Exercício 13. Durante uma aula de física, uma aluna de longos cabelos começa a penteá-los usando pente de plástico. Após passar o pente pelos cabelos, nota que ele atrai pequenos pedaços de papel que se encontram sobre sua cadeira. Admirada, ela pergunta ao professor qual a explicação para tal fato. O professor pede que demais alunos se manifestem. 5 deram respostas diferentes. Qual acertou a explicação? Primeiro, o pente é um bom condutor elétrico. Espera aí, pessoal. O pente de plástico? Plástico é um péssimo condutor. O aluno A está errado. Aluna B. O papel é um bom condutor elétrico. O papel também não é um bom condutor elétrico. C. Os pedaços de papel já estavam eletrizados. Não, inicialmente eles estavam neutros sobre a mesa. D. O pente ficou eletrizado por atrito com o cabelo. E. Entre o pente e os pedaços de papel ocorreu atração gravitacional? Não, pessoal. Ocorreu uma atração elétrica, não é isso? Aluno correto é aluno na letra D. Tranquilo? Facinho também o exercício 13, né? 14. Dois corpos A e B de materiais diferentes, inicialmente neutros e isolados de outros corpos, são atritados entre si. Após o atrito, observamos que... Pessoal, antes de ver as respostas, dá uma olhada. Eles são atritados. Toda vez que um corpo é atritado com o outro, um vai ficar positivo e o outro ficará negativo, não é isso? Ao contrário do contato, que os dois ficam com o mesmo sinal. Bom, um fica eletrizado positivamente e o outro continua neutro? Não continua neutro. Um fica eletrizado negativamente e o outro continua neutro? Não, não continua neutro. Ambos ficam negativamente? Não, porque não é contato. Ambos ficam positivamente? Também não, porque não é contato. Um fica eletrizado negativamente e o outro positivamente? Aê! Um positivo e o outro negativo, porque foi eletrização por atrito. Esse foi o exercício 14. Exercício 15. 3 pequenas esferas metálicas A, B e C, idênticas, então mesma dimensão, mesmo material, estão eletrizadas com cargas mais 3Q, menos 2Q, mais 5Q, respectivamente. Então a carga A, essa aqui, é mais 3Q. A carga B, essa aqui, é menos 2Q. E a C, que está bem aqui, é 5Q positivo. Então positivo, negativo, positivo. Determine a carga de cada um após o contato simultâneo entre as três. Então eu coloco as três para entrar em contato simultâneo. Se elas são idênticas, pessoal, basta pegar o resultado total da carga delas e dividir por 3. Ou seja, dividir igualmente entre elas. Quanto elas tinham antes do contato? 3 menos 2, 1. 1 mais 5, elas têm 6Q de carga, não é isso? 6Q dividido por 3, após o contato, cada uma delas ficará com 2Q
de carga. Então, determine a carga após o contato. As cargas serão 2Q para todas as esferas. Lembrando que só ficou dividido por 3 porque elas são idênticas, tá bom? Se fossem diferentes, cada uma ficaria com um resultado ou um valor diferente do outro. Dependeria do material e das suas dimensões. Exercício 16. Em uma prova prática de eletrostática, o professor entregou ao aluno 3 esferas metálicas do mesmo diâmetro. A primeira delas, a esfera A, estava inicialmente neutra. Opa, deixa eu anotar aqui. Então, A, neutro, carga zero. As outras duas, B e C, estavam respectivamente eletrizadas com cargas de 1,2 microcoulomb e 1,8 microcoulomb, ambas positivas. Então, a B, 1,2 microcoulomb e a carga C, 1,8 microcoulomb. O professor pediu ao aluno que realizasse 2 contatos entre a esfera. A esfera A tocasse a B, depois a esfera A tocasse a C. Bom, que carga metálica ficou em cada uma das esferas após esse contato? Ele entregou esferas metálicas de mesmo diâmetro. Para começar a resolver, pessoal, nós vamos admitir que o metal é o mesmo, tá? Porque é o mesmo metal, mesmo diâmetro, basta somar e dividir. Então vamos lá. Primeiramente, tocou a carga A com a carga B. Cada uma fica com 0,6, porque é 1,2 dividido pelas duas. E a C, que não tocou em ninguém? Ela continua com 1,8. Só que agora você quer tocar a esfera A na esfera C. Então, essa toca nessa e essa aqui não rela em ninguém. A B, que não relou em ninguém, já fica com 0,6. Mas 0,6 com 1,8 dá 2,4 somados. 2,4 dividido por 2, nós teremos então 1,2 para cada uma das esferas. Que carga elétrica ficou em cada uma das esferas após esse contato? Então vamos lá. A ficou com 1,2 microcoulomb. B ficou com 0,6 microcoulomb. E C também ficou com 1,2 microcoulomb. Professor, como eu vou poder ter uma ideia se está certo ou está errado? Veja, antes do contato a gente tinha 0 mais 1,2 mais 1,8. Essa soma aqui dá 3 microcoulomb. Significa que após todos os contatos, se o sistema está eletricamente isolado, também tem que dar 3. 1,2 mais 0,6, 1,8. Mais 1,2, 3 microcoulomb. Eu tenho certeza de que eu estou certo no exercício 16. Exercício 23. Considere duas cargas pontiformes, Q1, 5, 10 a menos 6, e Q2, 12 vezes 10 a menos 6, separadas por 1 metro no vácuo, sendo o K do vácuo, constante, 9 vezes 10 a nona. Bom, qual a intensidade da força de interação entre elas? A força elétrica, pessoal, é K, Q1, Q2 sobre distância ao quadrado. Lembrando que essas cargas estão em módulo. Então, mesmo que fossem elétrons, a gente usaria o valor positivo. Então, a força elétrica é 9 vezes 10 a nona, vezes carga 1, 5 vezes 10 a menos 6, vezes carga 2, 12 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância que é 1. Perfeito? Só que 1 metro ao quadrado. Então, a força é igual a 9 vezes 5 vezes 12, 540. Vezes, mantém a base 10, somos expoentes. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Dividido por 1 ao quadrado, que é 1. Então, nós temos F é igual a 540 dividido por 1, 540 vezes 10 a menos 3 newtons, porque é a força. Bom, pessoal, vamos fazer isso aqui, sair dessa notação de base 10? O 540 é o mesmo que ter 540, não é isso? Anda para cá 3 casas para a esquerda. 1, 2, é aqui que ela paria. F é igual a 0,54 newtons. Também está certa essa resposta. Das duas maneiras representadas estão corretas.
É o mesmo número, tá, pessoal? Só a representação matemática é diferente. É isso aí. Esse foi o exercício 23. Espero que tenham gostado, pessoal, das soluções. Até mais.